Chegamos aqui a... Vou dar meio Silvio Santos. Oi! Chegamos aqui a mais um episódio do Show do Milhão. E chegamos agora à pergunta que vale R$1 milhão. O máximo que eu consigo para imitar o Silvio Santos é isso. E a pergunta é a seguinte: para a linguagem PHP, a expressão 2 mais 2, assim do jeito que está escrito, tem como resultado: a opção número 1 diz 22 entre aspas, a opção número 2, 4 entre aspas, a opção número 3, 4 sem aspas, e a opção número 4 diz que vai acontecer um erro se você fizer 2 mais 2 do jeito que está sendo colocado aqui. É exatamente isso que a gente vai responder na aula de hoje. Ih, esqueci do Silvio Santos. O que você acha? Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso de PHP moderno. O meu nome é Silvio Santos, eu sou seu professor, e agora nós vamos ver um assunto, cara. Toda linguagem de programação vai tratar desse assunto, que são os nossos operadores, são as nossas operações aritméticas. Operador aritmético é uma das coisas mais básicas de uma linguagem de programação. A gente aprende a fazer entrada e saída. Nas últimas aulas a gente aprendeu a fazer entrada e saída de dados. E agora a gente vai começar a tratar esses dados com operações matemáticas bem simples que toda linguagem tem, mas o PHP, assim como todas as linguagens, tem suas próprias particularidades. Tem coisa que funciona de um jeito no PHP, tem coisa que funciona de outro jeito em outras linguagens, e eu vou provar isso a partir de agora. Na verdade, não agora, logo depois do recadinho dos nossos patrocinadores. O vídeo vai parar para um recado rapidinho, mas assiste até o final, uma dica muito importante. Não sei se você conhece, mas o WordPress é uma ferramenta de construção de sites muito poderosa. Ele é totalmente construído em PHP, que é a linguagem que você está estudando aqui nesse curso, e você consegue construir um site muito rápido com a ajuda dele. E se você escolher utilizar o WordPress na hospedagem da Hostnet, se tornando cliente deles, você não ganha um WordPress qualquer, você ganha um WordPress turbinado. Isso porque ele vem com um conjunto de ferramentas premium muito valioso e que vai tornar o seu site de um site amador a um site profissional rapidão. Se você fosse comprar essas ferramentas, você ia gastar mais de $700 por ano. E tá tudo incluído na hospedagem Hostnet. E não precisa ficar com medo de não saber usar essas ferramentas, porque quem também é assinante ganha cursos completos que vão te ensinar a utilizar elas. É ou não é uma moleza? Então, se você quiser se tornar cliente da Hostnet e aproveitar tudo isso, é só você acessar o QR Code que tá aparecendo aqui na sua tela ou o link que tá na descrição do seu vídeo. E pode comparar com outras empresas de hospedagem. Nenhuma delas oferece o que a Hostnet oferece para você. Estamos de volta aqui e, como eu disse anteriormente, o nosso assunto agora são os operadores aritméticos. São as operações matemáticas. E eu vou começar fazendo uma pergunta bem simples. Você conhece outras linguagens de programação? Por exemplo, você sabe programar em JavaScript? Se você sabe programar em JavaScript, você sabe até a resposta para a primeira pergunta. Mas eu não sei se você sabe a resposta para o PHP. E sim, tem diferença. Dá uma olhada aqui, Por exemplo, se eu botar em qualquer linguagem de programação assim, 2 mais 2 desse jeito, qualquer linguagem de programação tem que dizer que é 4. Isso é indiscutível. Eu tenho ali, o primeiro operando 2, o segundo operando 2, o operador mais in, que é o operador de adição. Eu digo que a soma entre 2 mais 2 é igual a 4, que é o meu resultado. Porém, se eu faço isso daqui, 2 mais 2. E eu te ensinei em vídeos anteriores, lá quando a gente falou sobre tipos primitivos, sobre dados, sobre armazenamento de dados em variáveis, eu falei que para o PHP, assim como no monte de linguagem de programação, tudo que está entre aspas, duplas ou simples, são strings. Então aqui eu estou tentando somar o 2 string com o 2 string. E eu quero saber qual é o resultado disso. Eu te dei as opções, eu não, o Silvio Santos ali no início. Deu as opções 2, 2, né? Que na verdade seria uma concatenação, pegar um 2 e colar com o outro, e geraria a string 22. Seria a string 4, ele somaria 2 mais 2, mas manteria no tipo string, já que eu estou somando 2 strings, o resultado seria string. Ou então é o tipo numérico, né? O 4 numérico inteiro. Ou então seria erro. Qual foi a resposta que você deu? O que você acha que é? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? E eu vou te provar isso da maneira mais simples que tem, botando a mão na massa e te mostrando como funciona. Só que antes de ver no PHP,
Vamos ver como funciona isso no JavaScript. E mesmo que você não tenha feito o curso com a gente, relaxa, vai ser tranquilinho, você vai poder fazer na sua casa. É só você abrir o Google Chrome agora. Então olha só, abre o Google Chrome, abre a página About, tá aqui, ó, tá aqui em cima, About, Ele vai abrir uma página em branco. Botão direito, numa área livre, e clicar em inspecionar. Ele vai abrir o painel de desenvolvedores do navegador, do Google Chrome. Abre o console, vou clicar aqui em console, e aqui você pode botar comandos em JavaScript. Por exemplo, se você fizer olá, ele vai te responder olá. Se eu fizer 2 mais 2, ele vai me retornar o valor de 4. E se eu fizer 2, isso é JavaScript, mais 2, ele juntou os dois. Isso porque no JavaScript, esse operador aqui, ele é ambíguo. Ele tem a sobrecarga de funções. Nessa expressão daqui de cima, para o JavaScript, esse mais aqui quer dizer adição, aritmética. Para essa expressão aqui, esse mais não está funcionando como adição, ele está funcionando como concatenação, junção de duas strings. Então ele vai pegar a string 2, vai juntar com a string 2 e o resultado vai ser 22. Então, em JavaScript, o resultado seria esse. Seria a primeira opção lá do Silvio Santos, da Shopee. Só que se eu vier no PHP e fizer, ó, vou botar aqui a variável R, recebe, aí vou fazer 2 mais 2. E vou mandar escrever na tela a variável R. Mandando executar, olha aqui embaixo o resultado, 4. Sem problema, 2 mais 2. E se eu fizer aqui, ó, 2 entre aspas e 2 entre aspas? 2 mais 2 entre aspas. Vamos executar o código. Ele deu 4 também. Mas espera aí, tem duas opções. 4 string ou 4 número inteiro? Vamos ver. No lugar do echo, eu vou usar o vardamp, que a gente já utilizou anteriormente. E ele mostra, além do valor da variável, ele mostra o tipo dessa variável. Executando, ele vai dizer, ó, 2 mais 2, assim, é igual a 4 e é número inteiro. Sendo assim, se eu pego 2 mais 2 para o PHP, ele vai me dar a resposta 4 numérica inteira. E isso acontece por um motivo muito simples. Para o PHP, existem operadores diferentes para adição e concatenação. Se eu quiser concatenar duas strings, a gente já viu anteriormente, eu vou usar o pontinho. O operador de ponto, ele é o operador de concatenação. Já o operador de mais, ele é o operador aritmético de adição. Então, quando eu estou tentando fazer 2 mais 2, o PHP está falando assim, ele não está querendo concatenar, ele está querendo somar dois valores. Então, o PHP vai tentar converter essa string para um valor numérico. E aí ele consegue, porque dentro da string existe um valor numérico. Olha só, como eu estou fazendo aqui 2 mais 2, o PHP está dizendo assim, mais é o operador de adição. Ele está tentando somar isso com isso. São duas strings. Não tem como eu somar duas strings. Então eu vou tentar pegar essa string, converter para número, tentar converter essa string para número. E ele consegue. 2 mais 2, o 2 string dá para ser convertido para 2 numérico, sem problema nenhum. Se você quiser o mesmo resultado do JavaScript, é só você usar o operador de ponto. Agora, se eu utilizo ponto, agora eu quero uma concatenação. Olha lá, ó. Ele é uma string de duas posições que tem o valor 22 entre aspas. Beleza? Então, assim, você tem que entender que no PHP, mais não é para concatenar. O mais é sempre para somar. Tanto que se eu tentar fazer, ó, Gustavo mais Guanabara, ó, se eu executar Gustavo mais Guanabara no PHP, ele está dizendo assim, é um erro, ó. Tipos de operando string mais string, eu não posso usar o mais para somar duas strings. Tá vendo? Ele até reclamou aqui embaixo para mim. Eu teria que usar o operador de concatenação. Ó, executando, ele consegue juntar agora. Beleza? Só que tem uma curiosidade. Olha só, o operador mais, para as versões muito antigas do PHP, funcionava diferente. Nem muito antiga, não. Se eu não me engano, na versão 7 já funcionava dessa maneira. Por exemplo, se eu tentar somar, né, duas strings para o PHP antigo, ó, no PHP 8.2 ele dá esse erro. Só que se eu vier aqui, e só dá para fazer isso no Online PHP, e ligar as versões anteriores, por exemplo, vou ligar na versão 7 do PHP e na versão 5.6, a última versão do 5, que já é bem antiga, eu não recomendo ninguém usar, mas dá para treinar. Vou executar, ó, no 8.1 dá erro. No 7 e no 6, ele retorna o número inteiro 0. Por que acontece isso no PHP antigo? E se nesse momento você está pensando, pô, mas para que eu quero saber isso no PHP antigo?
Se você está fazendo concurso público, pode ser que o PHP do concurso seja considerado o PHP 7 e não o PHP 8. Então, para o PHP 7, ele tenta jogar Gustavo para número, como ele não consegue, ele joga 0, e ele tenta jogar Guanabara para número. Como ele não consegue, ele joga 0. 0 mais 0 dá 0. E aí, por isso que o PHP 7 e o PHP 5, eles retornam o valor inteiro 0. O PHP 8 já resolve esse problema, falando assim, pô, tu tá tentando somar 2 strings, ô doido. Então ele daria um erro. Só que aí uma curiosidade em relação a PHPs antigos. Muita gente criticava o PHP por isso. Se eu colocar assim, por exemplo, $10 mais 101 dálmatas. Se eu mandar executar esse código, no 8 vai dar erro, tá vendo? Ó? Ele tá pegando um valor não numérico encontrado na linha 2. Ele não tá conseguindo, ó. Valor não numérico foi encontrado. Pro PHP 8 isso já tá resolvido. Pro PHP antigo, é o que ele faz? 111. Por que 111? Ele vai pegar $10, ele vai conseguir converter esse 10 para número e vai considerar 10. Vai pegar 101 dálmatas, vai esquecer o dálmatas, vai pegar só o 101 e vai somar 10 mais 101. 10 mais 101 dá 111. Então isso é uma característica importante do PHP mais antigo, tá? Do PHP antes do PHP 8, beleza? Anota essa parada aí porque existe particularidades, peculiaridades. Uma última peculiaridade. Se eu pegar esse 10, colocar no final da frase ou no meio da frase, nota 10. Nota 10 mais 101 dálmatas, para o PHP novo, recente, moderno, dá erro. Isso é fato. Tá vendo? Erro. Mas para o PHP antigo, olha o que ele vai mostrar. 101. Por que 101? Isso está acontecendo porque ele está pegando o 101 dálmatas, ele consegue pegar o 101 lá dentro, porque o 101 é a primeira coisa que ocorreu, só que o nota 10, ele tem um 10, mas ele não consegue pegar, porque tem a palavra nota na frente. Então toma cuidado com isso. Isso é PHP antigo, se cair na tua prova PHP 7 ou PHP 5, você sabe que quando ele usa o operador de mais, que é a adição e não a concatenação, ele tenta, o PHP 7 para trás, ele tenta fazer a conversão dessa string para número, beleza? No PHP recente, ele só vai conseguir fazer a conversão se foi somente números, né, sem mais nada no meio. 10 mais 101, aí ele vai fazer o 111 para todas elas, tanto para 8, quanto para 7, quanto para 6. Se eu botar uma letra aqui dentro, ó, 10A, ele já não vai conseguir na versão nova. Está dizendo que é uma string. Já nas versões antigas, ele consegue pegar o 10 sem problema nenhum, beleza? Anota essa parada aí, porque isso é importante, isso é curiosidade e isso também é seu conhecimento, sabendo que o PHP ele evoluiu, modificou sua característica de interpretação de comandos e a partir de agora ele dá erro nesse tipo de coisa. Antigamente ele não dava. Se você está fazendo esse curso diretamente no YouTube ou já está fazendo direto pela nossa plataforma? A grande vantagem de fazer diretamente pela plataforma é que você, no final do curso, pode fazer uma prova, pode fazer uma avaliação e conseguir certificados. É um certificado a cada módulo desse curso. Os certificados, para você poder fazer a prova, nada é pago. Mas para você emitir o certificado, você precisa comprar crédito. Mas você pode ir fazendo o curso, acessa a nossa plataforma cursoemvideo.com, não tem .br, cursoemvideo.com. Se cadastra, vai fazendo os cursos por lá, faz as provas, seja aprovado, seja aprovada, e conseguindo mais de 70% de aproveitamento em cada módulo, você consegue garantir um certificado e imprime só quando você precisar. Fica a dica aí. E sendo assim, nós podemos começar a aprender nossos operadores aritméticos. Você já sabe que o ponto não é um operador aritmético, ele é um operador de strings. Já o mais, ele é um operador aritmético, exclusivamente aritmético. Ele faz a adição. Adição, subtração, multiplicação e divisão, na grande maioria das linguagens de programação, pelo menos as que eu conheço, são os mesmos símbolos. A adição é o maisinho, a subtração é o sinal de menos, isso é óbvio. A multiplicação não é o x nem o pontinho, a multiplicação é o asterisco. Isso também serve em programas como o Excel, por exemplo. Se você quer multiplicar uma coisa pela outra, você vai usar o operador de asterisco e a barra, a divisão, vai utilizar a barra, beleza? Então esse daí, normal. Adição, subtração, multiplicação e divisão é igual em qualquer linguagem de programação. Já já a gente vai fazer exemplos disso. Não acabaram ainda os operadores aritméticos. Existe também o operador de porcentagem. O operador com símbolo de porcentagem, ele não calcula porcentagem, tá? Anota isso. Ele calcula o módulo da divisão inteira, ou o resto da divisão inteira. Então, o operador de módulo, ele calcula o resto da divisão inteira. Me explica isso, Guanabara. O que é divisão inteira? Já já eu te mostro um exemplo. E o último operador que a gente vai ver, ele não funciona para PHPs muito antigos, antes da versão 5. Muito antigos mesmo, que é o operador de exponenciação, ou potência.
Já já a gente vai ver um exemplo também. Já já não, agora mesmo. Que a gente vai pegar cada um desses operadores, todos esses que estão rosinha são operadores. Tudo que vem antes e depois de um operador, numa expressão, a gente chama de operando. Então, olha só, vamos ver algumas expressões aritméticas. Como eu disse, tudo que é rosinha são os operadores. Vou colocar alguns operandos. Todos esses operadores, eles têm operandos antes e depois. Então, eu botei lá 5 e 2 são os dois operandos em todas as expressões aqui. Então, nós vamos fazer 5 mais 2, 5 menos 2, 5 vezes 2, 5 dividido por 2, o resto da divisão inteira de 5, 2, ou o módulo entre 5 e 2, e a potência 5 potência 2, 5 elevado a 2. Os primeiros são fáceis, né? Por exemplo, 5 mais 2. Quanto é 5 mais 2? É 7. Isso para o PHP ou para qualquer linguagem de programação. Matematicamente, essa é a resolução. 5 menos 2 dá 3. 5 vezes 2 vai dar 10. E aí tudo bem. 5 dividido por 2. Aí você vai falar assim, poxa, é 5 dividido por 2. É a divisão real ou é a divisão inteira? Nesse caso, a barra é a divisão real. Ou seja, ele vai dividir e vai te mostrar o resultado real. O que é um número real? É um número que tem vírgula, que tem ponto flutuante. Então, 5 dividido por 2, divisão real, ele é 2,5, 2,5. O PHP ele não faz 2,5, 2,5 não, é 2,5. Beleza? Como faz 5% 2? 5% 2, como eu disse, não é porcentagem, não é 2% de 5. Basicamente, o que ele faz é o seguinte, 5 e 2 são os meus operandos, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar 5 e 2, vou botar os dois operandos e vou fazer a divisão por ele. Só que, diferente da divisão com a barra é a divisão real. No caso do módulo, no caso do sinal de porcentagem, ele vai fazer a divisão inteira. O que é a divisão inteira? É a divisão que não vai retornar ponto flutuante. É a divisão com resultado inteiro. Ele vai dividir até não conseguir mais. E aí vai dar resto. Ó, por exemplo, 5 dividido por 2. Qual número multiplicado por 2 dá 5 ou perto de 5? É o 2, né? Então se você botar lá 2 vezes 2, 2 vezes 2 é 4. Se eu faço 5 menos 4, dá 1. Tranquilo? Então eu tenho 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Para 5, para chegar até 5, resta 1. Exatamente o que está acontecendo ali. O que é 5% 2? É justamente o resto da divisão inteira. Para eu fazer a divisão real, eu teria que continuar, né? No resto 1, eu acrescento um zero e boto uma vírgula lá no resultado. Você sabe fazer divisão real. O que eu estou dizendo aqui é a divisão inteira. Eu não consigo mais dividir 1 por 2. Então, finaliza aí, certo? Então, 5% 2 dá resto 1. Fechou? O resto da divisão inteira entre 5 e 2 é igual a 1. Ah, mas isso, para que eu vou usar isso? Relaxa que a gente vai usar, a gente vai ter uma bateria de exercício logo depois dessa sequência de aulas aqui de operadores aritméticos, de expressões aritméticas e funções matemáticas. Aí a gente vai fazer alguns exercícios e aí a gente vai trazer de volta aí esse operador. A gente vai ver que ele é muito útil pra gente, beleza? E o último operador ali, ó, 5, 2 asteriscos 2. O operador 2 asteriscos é a mesma coisa que elevado. Então, 5 ao quadrado, 5 elevado a 2. 5 elevado a 2 é a mesma coisa que 5 vezes 5, que é o resultado 25. Logo, 5 asterisco asterisco 2 é igual a 25. Anota uma outra observação aí. O operador de potência, que é o asterisco asterisco, não funcionava em versões antigas. Versões antes da versão 5 não tem esse operador aí. Se eu não me engano, foi na 5.6. Vamos fazer um teste aqui. Vamos lá voltar para o PHP Online. Então, ó, tô aqui no Online PHP, chamei de PHP Online, ó. Vou fazer o seguinte aqui. Se eu quiser 5 ao quadrado, ele vai dizer, ó, 5 ao quadrado, rodando ó, na versão tanto na 8.2, quanto na 7.0, quanto na 5.6, ele dá o valor inteiro 25, né? Que a gente já viu, 5 ao quadrado. Porém, se eu ligar aqui a versão mais antiga, deixa eu ligar na 5.1 e na 4.4. Eu acho que é a partir da 5.6 só que tem esse operador de potência. Vamos executar e ver quais são os resultados. Não, a 5.6 já existia, ó, a 5.1 e a 4.4 não tem, ó, deu um erro de sintaxe. Ele achou um asterisco inesperado, porque na verdade ele está vendo, o asterisco é multiplicação, por que ele botou 2 ali? Porque isso daqui só funcionou, anota, a partir da versão 5.6 do PHP. Antes disso, não existia o operador de potência. Ah, mas Guanabara, e se antigamente, no 5.4, não se calculava a potência?
calculava assim. Daqui a 2 aulas a gente vai ver como calculava a potência. Guarda essa dúvida aí, deixa anotado. Eu vou ficar te devendo essa explicação e eu vou cumprir minha promessa. Tranquilo? Então tá lá, ó. 5 elevado a 2 dá 25, certo? Do PHP 5.6 para frente. Antes disso, não existia como fazer por operador. Você tinha que arrumar outro jeito. Tranquilo? Então, isso que está aqui é um resumão de todos os operadores que o PHP tem. Operadores aritméticos, certo? Aqueles que são para fazer conta. Mas uma expressão, ela não necessariamente só tem um operador e 2 operandos. Ela pode ter mais de um operador e mais de um operando. Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui eu peguei 2 operadores, o de adição e o de divisão, e vou criar uma expressão. 5 mais 2 dividido por 2. Qual é o resultado disso? Fácil, ó. Se eu pegar 5 mais 2, vai dar 7. 7 dividido por 2 vai dar exatamente 3,5. Simples, esse é o resultado. Ou será que você vai ter que, no lugar, em vez de 5 mais 2 primeiro, você vai ter que fazer o 2 dividido por 2? Porque 2 dividido por 2 dá 1, 5 mais 1 dá 6. E agora? Fica a dúvida aí. Qual seria o resultado de 5 mais 2 dividido por 2? 3,5 ou 6? Ele faz assim, não faz? Se você odiou a minha imitação de Silvio Santos, dá um like, por favor. Mas estamos de volta aqui, mais uma pergunta do Show do Milhão. E essa pergunta também vale R$1 milhão. Para a linguagem PHP, a expressão 50 dividido por 2 mais 3 potência 2 elevado a 2, não é isso? Tem como resultado, e aí você vai dizer, qual é a resposta certa? A resposta número 1 diz que é 784. A resposta número 2 é uma dízima periódica, 4.5454545454, e aí vai. A resposta número 3 diz que é 34. E a resposta número 4 diz que é 100. E aí? E agora? Vamos dar uma analisada aí. Se eu pegar 50 dividir por 2, vai dar 25. 25 mais 3 dá 28. 28 ao quadrado, 784. Ó, beleza, é 784. Será? Mas e se eu fizer 2 mais 3, que dá 5, 50 dividido por 5, que dá 10, 10 ao quadrado dá 100, também tem 100 ali. E se eu fizer a potência primeiro? 3 ao quadrado dá 9, 9 mais 2 dá 11, 50 dividido por 11 dá 4,54, 54, 54. Se eu pegar o 3 ao quadrado, que dá 9, pegar o 50 dividido por 2, vai dar 25. 25 mais 9 dá 34. Cara, tem todas as opções aí do lado. E aí, qual é a resposta certa? Qual a opção aqui valendo R$1 milhão que você marcaria? E é exatamente esse o motivo, o assunto da nossa próxima aula. Nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é como eu vou resolver expressões como essa que acabaram de aparecer aqui. É uma coisa extremamente simples quando você já conhece esse conceito, mas é exatamente ele que a gente vai ver na próxima aula. Então fica ligado, fica ligada, assiste o próximo vídeo que a gente vai ter uma resposta para essa pergunta. Eu me despeço por aqui. Antes de partir para a próxima aula, treina, vê as expressões, digita as expressões no PHP Online, roda e vê qual é o resultado. É só você treinando, é só você testando que vai fazer você aprender uma linguagem de programação. Combinado? Então é isso, eu me despeço por aqui, mas a gente já tem encontro marcado para a próxima aula. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.